Fala galera, beleza? Canal Acadêmico Resolve. E antes de tudo, quero falar para vocês para deixar aquele curtir aqui, se inscrever no canal e agora ativar o sininho da notificação, porque vamos ter vídeo toda segunda e sexta. Beleza, galera? Então, chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Então, pessoal, hoje eu quero começar falando sobre uma doença, sobre o tétano. O tétano, que é uma doença que assola o nosso mundo há anos e ela é extremamente perigosa e nociva para o nosso organismo. O tétano é uma doença causada pela bactéria gram-positiva Clostridium tetani. E quando ela entra em contato com o nosso organismo, ela solta uma toxina, a toxina tetânica, que ataca diretamente os nossos nervos. E isso desencadeia uma série de contrações e espasmos musculares tão fortes e incontroláveis que podem até quebrar os nossos ossos. Mas, graças a Deus e à ciência, temos duas formas de combater essa doença: o soro e a vacina. Agora fala pra mim, você sabe a diferença entre esses dois imunizantes? Pois bem, vamos iniciar falando sobre a vacina. E quando falamos de vacina, uma coisa tem que ficar certa na cabeça. É o seguinte, que a vacina é um imunizante ativo porque ela promove a produção de anticorpos e de células de memória. E como é que ocorre isso? Já que estamos falando do tétano, vou falar sobre a vacina antitetânica. Utiliza-se da toxina tetânica inativada e mistura com os outros componentes da vacina. A vacina, estando pronta, é injetada no nosso corpo. E o que está sendo injetado no nosso corpo? Está sendo injetado um antígeno. E quando esse antígeno é injetado, ele promove a produção de anticorpos do nosso organismo. E como que isso ocorre? Quando o antígeno entra no nosso corpo, a primeira célula que tem acesso a ele são os linfócitos B, que são uma das células de defesa. Os linfócitos B são responsáveis por identificar qual antígeno que está chegando no nosso organismo. Na região por fora do linfócito B, nós temos os anticorpos. E esses anticorpos que vão se ligar aos antígenos. E daí por diante acontece a inativação desse antígeno e começa a desencadear vários eventos para poder combater esse patógeno. Uma parte dos linfócitos B são destinados para a identificação do antígeno e outra parte são destinados para as células de memória, ou seja, aquelas células que vão ficar ali reservadas para caso esse organismo tenha contato novamente com esse antígeno. Posteriormente a isso, nós temos o envolvimento de outra principal célula do nosso sistema de defesa, que são os linfócitos T. Mas antes de falar dos linfócitos T, temos que falar de uma célula muito importante, que são as células apresentadoras de antígenos profissionais, da sigla em inglês APCs. Mas o que essas células fazem? O nome dela já diz, elas pegam o antígeno e apresentam esse antígeno para o linfócito T. Quando elas apresentam esse antígeno para o linfócito T, os linfócitos T começam a proliferar muito em células efetoras, onde a principal função da célula efetora é destruir o antígeno. Vamos dar um exemplo bem didático. Olha só, tem um indivíduo querendo invadir um quartel. E quem identificou ele foi aquele soldado que está à frente, ou seja, tem um soldado na porta do quartel. Ele identificou, opa, esse indivíduo aqui está querendo invadir o quartel. O que ele vai fazer? Ele vai avisar os outros soldados. E o que acontece? Vem aquele exército gigantesco para poder defender o aquartelamento contra esse indivíduo. É o que acontece no nosso organismo. O antígeno aparece, é apresentado para um soldado, que é o linfócito T, e esse linfócito T se prolifera, gerando vários clones, e começa a atacar esse antígeno. Vamos partir para o soro. O soro tem uma grande diferença da vacina. Enquanto a vacina traz o antígeno para que o nosso corpo produza o anticorpo, o soro já entrega o anticorpo para o organismo. Então ele é utilizado
em momentos imediatos que não tem como aguardar toda a produção de anticorpos pelo nosso corpo. O soro normalmente é feito em mamíferos de grande porte, por exemplo, um cavalo. Então eles pegam, por exemplo, a toxina tetânica numa quantidade suportável para o cavalo e inoculam no cavalo. Eles aguardam todo aquele processo, porque é o cavalo agora que vai estar produzindo anticorpos. Passados os dias necessários para a produção do anticorpos, esse cavalo sofre uma sangria. Mas pode ficar tranquilo que ele não morre, tá? Eles tiram uma parte do sangue dele e fazem uma centrifugação para separar o plasma das outras estruturas do sangue, como hemácias, plaquetas, entre outros. O plasma, então, é levado para a criação do soro e essas outras estruturas sanguíneas são inoculadas novamente no cavalo. E ele segue a sua vida tranquilo e comendo capim. Feito o soro, esse soro ele já vai ter todos aqueles anticorpos contra o tétano. Então, se você, por exemplo, está aí na sua casa, pisa em um prego contaminado com a toxina tetânica e tem uma perfuração grande e você não é vacinado, o que você acha que tem que fazer? Você deve ir ao hospital e lá você vai passar tudo para o médico e ele vai lhe aplicar o soro. Por quê? O soro é utilizado imediatamente, ou seja, o seu corpo precisa de anticorpos naquele momento para atacar esse patógeno que está prestes a desencadear malefícios a seu corpo. Beleza? Então agora vamos fazer uma comparação entre soro e vacina. O soro é utilizado quando precisa-se imediatamente de anticorpos. A vacina é utilizado para a prevenção da doença. O soro é uma imunização passiva e a vacina é uma imunização ativa. Ambas são uma imunização adquirida. A vacina, resumidamente, nada mais é do que pegar o antígeno da doença para estimular o nosso sistema imunológico a criar anticorpos contra ele. E o soro nada mais é do que introduzir os anticorpos prontos para já agirem contra o patógeno. Então, galera, muito obrigado por mais um vídeo. Um grande abraço para vocês e até a próxima.